Muito boa noite, amigos, rádio ouvintes e aqui presentes na Carpa de Madurim. É para mim novamente um privilégio estar com vocês para trazer-lhes a palavra de Deus. Nos diz o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7 e 8, certamente as coisas inanimadas que produzem som, como a flauta e a cítara, se não derem distinções de voz, como se saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Som certo. Esse será o tema sobre o qual falaremos nesta noite. É necessário um som certo para poder entender o que há que entender no tempo em que a pessoa vive. Por exemplo, no tempo de Noé, todas as trombetas, todos os pregadores daquele tempo estavam dando som, mas não estavam dando um som certo para que a humanidade se apercebesse e pudesse escapar do juízo, do grande dilúvio que haveria de vir. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele, quando vê que a humanidade não tem um som certo, não tem uma mensagem certa, senão que o que está escutando são sons ou mensagens incertas, Deus, em sua infinita misericórdia, envia um som certo, envia uma mensagem certa e chama a um dos seus profetas e lhes diz: vê e dá essa mensagem. E quando esse profeta começa a proclamar essa mensagem, ele está tocando a trombeta de Deus para esse tempo, dando o som certo que as pessoas precisam escutar para aperceberem-se neste tempo. Se as pessoas houvessem apercebido no tempo de Noé, com a trombeta, com a mensagem certa que Noé estava dando, as pessoas não haveriam perecido com aquele dilúvio, senão que haveriam entrado à arca e haviam se salvado. Mas podemos ver que as pessoas fizeram descaso ao som, fizeram mais caso aos sons incertos daqueles pregadores daqueles tempos estavam dando. Porque aqueles sons incertos eram as mensagens, as pregações, os ensinamentos das religiões daquele tempo, das seitas religiosas daquele tempo, dos pregadores daquele tempo. Mas havia um som certo enviado por Deus, e esse o tinha o grande profeta Noé, enviado por Deus naqueles dias para dar à humanidade um som certo, para que a humanidade pudesse escutar a palavra de Deus, a mensagem certa para aqueles dias. Mas podemos ver que as pessoas desejaram melhor os sons incertos, as mensagens incertas, os ensinamentos incertos, que a mensagem certa que Noé estava pregando. Mas, vejam vocês que a mensagem certa de Noé parecia algo inconcebivelmente humana, porque estava anunciando que haveria de vir um dilúvio, que haveria de vir chuva e haveria de destruir a humanidade. E sabem vocês uma coisa? Naqueles dias não chovia. E se naqueles dias não chovia, a mensagem que trazia Noé era uma mensagem inconcebível à mente humana. E estava construindo uma arca, porque haveria de vir um dilúvio e haveria de inundar a terra. E todo mundo se haveria
alagado, isso era algo inconcebível para aquela humanidade, porque eles não estavam acostumados a ouvir um tipo de mensagem como essa. Eles estavam acostumados a ouvir o tipo de mensagem que cada pastor, cada sacerdote, cada ministro pregava em suas seitas religiosas, em suas igrejas, às pessoas. Isso era a única coisa que eles sabiam. Mas conhecer o que Deus havia de fazer naqueles dias, somente conhecia um homem. E esse homem era um profeta de Deus. Era o profeta Noé. E porque isso que Noé sabia, isso que Deus haveria de fazer, porque somente Noé sabia, e era o único que podia dar a conhecer, porque Deus não faz nada sem que primeiramente revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não diz que revelará seus segredos aos pastores, ou aos evangelistas, ou aos sacerdotes. Ele não diz isso, ele diz que não faz nada sem que antes o revele seus segredos aos seus servos, os profetas. E quando Deus na terra vai fazer algo, ele tem que ter um profeta na terra para dar a conhecer, para que esse profeta soe a trombeta de Deus com um som certo e as pessoas possam saber o que Deus vai fazer nesse tempo. E assim então as pessoas possam se aperceber para o que há de acontecer. Sabemos que essa é uma realidade que a humanidade não pode. Se trata de evadi-la, então cairá nas mãos dos sons incertos. Com que ouvirão as pessoas serão sons incertos que não levarão a nenhum lugar favorável. Você tem aí uma identificação clara dos falsos profetas e falsos cristos que viriam nesses dias finais e tratariam de enganar até mesmo os escolhidos. Com o quê? Tratariam de enganá-los com esses milagres e sinais que eles haveriam de fazer. São milagres e sinais que eles fariam com o poder de Deus que eles tomariam, mas eles seriam falsos profetas e falsos cristos. Mas os milagres estariam fora, porque o único que cura é Deus, o único que faz milagres é Deus. Mas esse poder o usam para fazer esses milagres e para enganar a humanidade. De nada, então, lhes vale fazer sinais e milagres sendo falsos profetas e falsos cristos. Esses são os que estariam dando um som incerto para enganar a humanidade. E disso falou o Senhor Jesus Cristo, identificando o trabalho que fariam os falsos cristos e os falsos profetas nos dias finais. Mas isso não impede para Deus fazer a obra que Ele prometeu fazer. E Deus, em sua infinita misericórdia, vendo que nesses dias finais haveriam muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, Deus disse: pois eu lhes vou enviar um verdadeiro profeta. Porque Deus seria injusto se Ele vê que há muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Deus seria injusto se não envia um verdadeiro profeta. Para quê? Para que lhes dê um som certo, uma mensagem certa, para que as pessoas possam ficar apercebidas. Muitas pessoas talvez não se deram conta que Deus prometeu para esses dias finais enviar aos seus anjos com grande voz de trombeta, com uma mensagem certa. Essa grande voz de trombeta é a trombeta final que viu o apóstolo Paulo que seria soada nos dias finais.
Porque ele disse que a final trombeta, porque será tocada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode ver essa grande trombeta de Deus, essa grande mensagem de Deus, a grande mensagem do Senhor, que será tocada nesses dias finais, que será pregada para que as pessoas possam se aperceber antes que caiam os juízos de Deus sobre a terra. É um tempo onde Deus prometeu a grande trombeta, a grande mensagem final, para que o povo se aperceba. Por isso o profeta Joel diz: tocar trombeta em Sião. Ele diz que será soada a trombeta em Sião. Portanto, temos que ser realistas para saber que nos dias finais será tocada a trombeta do Senhor. E ele diz que envia seus anjos com essa grande trombeta. Não é uma trombeta literal. É a grande trombeta da mensagem final de Deus, da pregação do Evangelho do Reino de Deus. E com essa grande mensagem, ele prometeu juntar a todos os escolhidos. Essa é a maneira em que Deus tratará com os escolhidos, para que os escolhidos não sejam enganados pelos falsos profetas e os falsos cristos que estarão nesses dias finais fazendo um trabalho. Temos que ser realistas e compreender que essa é a maneira que Deus usa para livrar os escolhidos dos falsos profetas, porque senão seriam enganados também os escolhidos. O Senhor Jesus disse que os falsos profetas e os falsos cristos enganariam, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Mas não será possível, porque Deus envia o ministério dos seus anjos com grande voz de trombeta para juntar aos escolhidos. É um tempo muito grande e maravilhoso, o tempo em que estamos vivendo. É um tempo em que Ele prometeu um som certo, uma mensagem certa, para juntar aos seus escolhidos. Esse é o tempo maior e glorioso de todos os tempos. Som certo. Esse som certo é o som da trombeta final. É o som da trombeta que soam os anjos do Senhor, que são os ministérios de Moisés e Elias, o ministério das duas oliveiras, o ministério dos dois candeeiros, o ministério das duas testemunhas. Isso encontramos esse ministério assinalado lá no livro do profeta Zacarias e também no livro do Apocalipse. Há muitas pessoas que não compreendem que para o tempo final, Deus terá sobre a terra um ministério de profeta para benefício do seu povo. Muitas pessoas talvez não entendem e interpretam mal a Escritura. Quando vêm os profetas e a lei, e até profetizaram, mas foi a lei e os profetas. A lei e os profetas chegaram até João. Todos os profetas da lei chegaram até João. Todos os profetas da dispensação da lei chegaram até João. E o que de Jesus de Nazaré? Ele era profeta também. Mas, depois de João, começou uma nova dispensação, a dispensação da graça. E na dispensação da graça, o fundador, a cabeça dessa dispensação, era um profeta também. E esse profeta era Jesus de Nazaré. Assim como a cabeça, como o principal,
como estabelecedor da dispensação da lei, também era um profeta e se chamava Moisés. Mas a lei começou com Moisés e terminou com João Batista. Os profetas da lei terminaram com João Batista. Mas apareceu Jesus de Nazaré para começar uma nova dispensação. Todas as dispensações de Deus começam e são começadas por um profeta do Senhor. Depois encontramos que através dessa dispensação da graça, houveram mais profetas. O apóstolo Pedro era um profeta. Vocês têm as profecias do apóstolo Pedro. Também vocês têm as profecias do apóstolo São Paulo. Também tem as profecias de um sem número de homens de Deus que eram profetas naqueles dias. E não havia dito a Escritura que os profetas até João profetizaram? Sim. Os profetas do Antigo Testamento até João profetizaram, mas os do Novo Testamento começaram a profetizar com o Senhor Jesus Cristo. O começo dos profetas do Novo Testamento foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso vocês encontram no Novo Testamento as profecias do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo Santiago, porque eles eram profetas também. Também encontraremos que no livro do Apocalipse assinalou um profeta para aparecer em cena. Assim que temos que ser realistas. Temos que enfrentar a nossa realidade. Temos que ver o que a Escritura diz. Lhes enviarei ao profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E não haviam terminado os profetas? Os do Antigo Testamento, sim. Mas do Novo Testamento não haviam terminado, porque nem sequer haviam começado. É que cada dispensação tem os profetas assinalados por Deus para ministrar a palavra de Deus para essa dispensação. Deus prometeu trazer um som certo. E sempre que Deus trouxe um som certo para a humanidade, você se encontrará que veio através dos profetas de Deus, que Deus tem para esse tempo. Porque Deus não faz nada sem que primeiro revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Ainda Deus não envia juízo sobre a terra, senão o faz saber primeiramente ao profeta que ele tem nesse tempo sobre a terra, para que ele o dê a conhecer à humanidade. Por isso é que quando se fala desses dias finais, o profeta Isaías diz, no capítulo 61, diz que haverá um anúncio, a pregação, a proclama do dia de vingança do nosso Deus. Por isso foi que quando o Senhor Jesus deu nesse capítulo, ele separou antes de chegar a esse lugar. Por quê? Porque ele somente estaria cumprindo naqueles dias a pregação e o anúncio e proclama do ano da boa vontade do Senhor. Mas quando tinha que ler mais adiante, quando dizia, e para anunciar o dia de vingança do nosso Deus, isso ele não leu. Por quê? Porque isso seria anunciado, proclamado nesses dias finais. Temos que ser realistas e saber que nesses dias finais sairá um som certo, uma mensagem certa, que anunciará que o dia de vingança do nosso Deus a todas as nações.
Mas também diz: e para consolar a todos os enlutados, para consolar a todos os filhos de Deus, os quais têm seus irmãos do passado dormindo no paraíso, porque eles, sendo nossos irmãos e havendo vivido no passado, eles estão descansando no paraíso e seus corpos estão dormindo na terra, adormecidos porque os santos não morrem. Mas diz a Escritura que todos os que dormem escutarão a voz do Filho do Homem. E diz: e se levantarão, ressuscitarão. A voz do Filho do Homem que escutarão é a final trombeta que disse o apóstolo São Paulo. É a voz do Filho do Homem, essa mensagem do Filho do Homem, essa mensagem que ele traz neste tempo final. Essa mensagem do Senhor como leão da tribo de Judá, rugindo como leão, e 7 trovões falando suas vozes. Os trovões são a voz do Senhor, a voz do Filho do Homem, a voz do leão da tribo de Judá. Essa mensagem, essa voz, está assinalada como os 7 trovões de Apocalipse. Temos que estar na expectativa para escutar um som certo. Um som certo qual é? Os 7 trovões de Apocalipse. Não são trovões literais. São a voz do Senhor trazendo sua mensagem, a sua mensagem em toda a sua plenitude. É com essa mensagem que Ele nos revela todos os mistérios que em outros tempos não conhecíamos. É com essa mensagem que Ele nos dá a conhecer o que Deus está fazendo nesses dias finais. É com essa mensagem que Ele nos dá a conhecer como nos prepararmos para podermos ser transformados e raptados. É com essa mensagem que Ele nos dá a fé para o rapto. É com essa mensagem que Ele nos ilumina, que Ele nos abre o entendimento para compreender as Escrituras, como fez aos caminhantes de Emaús, que abriu o entendimento para entender as Escrituras. É o som certo. É o som certo que Ele prometeu para esses dias finais. E esse som certo, como em todos os tempos, estará na boca de um homem. Porque Deus disse através de Moisés: profeta como tu, lhes levantarei dentre vossos irmãos, e porei minhas palavras em sua boca, e ele falará o que eu mandar. E qualquer que não ouvir minha palavra que ele mandará, eu pedirei contas. Veja você, quando não se escuta o som certo do Senhor, que Ele envia para a humanidade, a pessoa tem que dar conta a Deus. Se as pessoas se encontram enganadas com os sons incertos, e depois vem o som certo e não querem escutar, então terão que dar contas a Deus. E se estão enganados havendo um som certo e não querem escutar para sair dos enganos, dos sons incertos, cada qual é responsável de estar então nos sons incertos. Som certo. Devemos ver então o que é um som certo. É uma mensagem certa. Uma mensagem enviada por Deus para o tempo em que nós vivemos.
Você tem que compreender que em todos os tempos, Deus esteve enviando uma mensagem para a humanidade através de um profeta. O enviou através do profeta Noé. Também no tempo de Moisés, enviou a sua mensagem através de Moisés para a liberação do povo hebreu. No tempo de Elias, enviou a sua mensagem através de Elias. No tempo de Isaías, enviou a sua mensagem através de Isaías. No tempo de Jeremias, enviou a sua mensagem através de Jeremias. No tempo de Ezequiel, enviou a sua mensagem através do profeta Ezequiel. E no tempo de João Batista, enviou sua mensagem através de João Batista para preparar ao povo com o som certo, para que estivessem prontos, apercebidos, para receber o Messias em sua primeira vinda. E quando chegou o Messias, ali estava o poderoso som certo do céu manifestado na terra. Ali estava a voz de Deus clamando na terra através de um homem. E esse homem dizia: eu não falo nada, senão o que ouço do Pai falar. Ele era então um transmissor da voz de Deus. Temos que entender que em todos os tempos também quiseram fazer sábios em suas próprias opiniões. Para quê? Para negar a palavra de Deus, o som certo de Deus. E creem que são tão sábios que podem interpretar a palavra de Deus e que Deus não pode fazer nada a menos que eles estejam de acordo com Deus. Pensa que se Deus faz algo e não faz da maneira que eles não querem interpretar, então não é Deus. Mas Deus prende o sábio em sua própria astúcia. Na própria sabedoria deles é que Deus prende os sábios. Aí é onde os sábios são presos. Encontramos também que a Escritura nos diz que a sabedoria deste mundo é insensatez para com Deus. Os sábios deste mundo e os que creem que são sábios não têm do que se gloriar, porque isso é insensatez diante de Deus. Até os sábios políticos, cientistas sociais, religiosos e de todo tipo, não têm do que se vangloriar ante a presença de Deus, porque isso é insensatez diante de Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temos que ser realistas. Temos que enfrentar a realidade do som certo que Deus prometeu. E então isso é verdadeira sabedoria. Porque isso é temer a Deus. Porque quando se enfrenta o som certo e não rejeita, senão que é reverente ante o som certo da voz de Deus falando, no tempo em que você vive, você então é uma pessoa sábia, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa reverente. E vocês então, ainda que não sejam sábios desta terra, ante a presença de Deus, é mais sábio que os sábios dessa terra. Nossa pergunta nessa ocasião é: quem era mais sábio? O apóstolo e pescador Simão Pedro ou os sábios daquele tempo? O apóstolo Pedro era pescador, era um homem iletrado,
não era um homem sábio no aspecto terrenal. Não era um homem sábio com a sabedoria terrenal. Mas, quando houve que responder à pergunta do Senhor Jesus, quando ele disse: "Quem dizem vocês que é o Filho do Homem?" Ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente." E isso sim é sabedoria. Mas não sabedoria da terra. É sabedoria do céu. É a revelação divina descendo ao homem ignorante para entrar em um homem mais sábio dos sábios da terra. Simão, Pedro, esse pobre pescador ignorante, sem educação, veio a ser mais sábio que até mesmo o sumo pontífice, porque o sumo pontífice pensava e dizia que Jesus era um samaritano que via demônios, que Jesus era um louco, era o príncipe dos demônios. Mas Pedro disse de Jesus, ele disse: "Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente." Assim que vocês podem ver então o que é a sabedoria de Deus e o que é a sabedoria terrenal. A sabedoria de Deus é para entender, para conhecer o programa de Deus, para entender as coisas de Deus. Vocês precisam da sabedoria, mas você a pode obter você não pode adquirir na escola, não pode adquirir em um seminário ou instituto bíblico. Você a tem que receber do céu. Temos que ser realistas. Temos que escutar um som certo nesses dias finais, porque de outra maneira estaremos confundidos. A humanidade se encontra confusa. A humanidade diz: tantos pregadores, tantas pregações, tantas mensagens, tantas coisas e tanta confusão. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, e assim por estilo. Cada qual tem a sua própria interpretação das coisas de Deus. Eu pergunto a vocês, amigos radioouvintes e aqui presentes, o que você prefere escutar? Você prefere continuar escutando os sons incertos? Ou você prefere escutar o som certo que Deus envia neste tempo final, trazendo a mensagem de Deus, o testemunho do Senhor para todas as igrejas? Você prefere escutar ao que o Senhor envia? Ou você prefere escutar a todos os demais que vêm com sons incertos, dizendo que tem isso, que tem outro, que tem revelações disto e do outro? Ou você prefere escutar ao mensageiro, ao anjo do Senhor, que o Senhor envia com o testemunho para todas as igrejas? Somos positivos. Queremos escutar ao anjo do Senhor, ao mensageiro do Senhor, ao profeta enviado pelo Senhor, com a mensagem, com o testemunho para todas as igrejas. E esse testemunho dessa mensagem é a trombeta final, que disse o apóstolo Paulo que seria soada. E essa trombeta dá som certo. É a grande voz do Filho do Homem que escutarão todos os que dormem e ressuscitarão. Porque a final trombeta, porque será tocada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que vivemos, os que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, nós seremos
Não, nós não nos adiantaremos aos que dormiram, porque eles ressuscitarão primeiro, e logo os que estamos vivos seremos transformados. Por quê? Porque todos escutaram a voz do Filho do Homem, a trombeta final, que é o som certo para esse dia final. Som certo. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde e lhes ajude para que ouçam o som certo da trombeta final de Deus. E o que tem ouvidos para ouvir o som certo, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a trombeta final do Senhor, para ouvir a voz do Filho do Homem, o que tem ouvidos para ouvir isso, que ouça o som certo da voz do Filho do Homem, da trombeta final de Deus. Som certo. Muito obrigado, amigos, rádio ouvintes e aqui presentes, por vossa atenção.